Na reportagem de hoje da série A Grande Imigração Italiana, o Paulo Miller explorou um tema bem curioso, as construções de pedra. Também quero saber mais disso, acho que você também. Quando chegaram aqui no Brasil, os italianos viram nas pedras um pedacinho da Itália, né? E hoje tem casa de pedra considerada patrimônio histórico em Santa Catarina. A gente vai conhecer algumas delas. La forza e il lavoro italiano. Essas ferramentas expostas no Museu Etnográfico San Michele, na província de Trento, na Itália, carregam as marcas do trabalho e da força do povo italiano. Em pequenas propriedades, os camponeses desenvolveram a agricultura do país. A vida na Itália foi construída no entorno de montanhas, como essa que a gente observa desta janela na região de Trento. E foi essa conjuntura que acabou sendo levada também para Santa Catarina. Como está representado nesta maquete. A representação é por volta de 1800 e dá para ver mais ou menos como que os camponeses da época se localizavam geograficamente numa região. Eles procuravam um lugar com fonte de água, no caso um rio, para daí avançar na montanha, construindo lavouras, pastagens e aí as casas. E sempre a religiosidade muito presente com a construção de igrejas. Em Santa Catarina, na cidade de Rodeio, no Vale do Itajaí, o Museu dos Usos e Costumes da Gente Trentina tem ferramentas bem semelhantes daquelas de San Michele, na Itália. Isso porque, durante a grande migração italiana no estado, a partir de 1875, os imigrantes trouxeram para o território catarinense toda a vocação e a experiência camponesa do italiano. Esses imigrantes, eles eram artífices. Eles trabalhavam muito com madeira, o bicho da seda também, faziam o fio. E depois vendia para outras cidades da Itália, onde é que eles faziam o pano, a fazenda com seda. O acervo do museu conta com 1.600 peças, entre objetos religiosos, quadros, fotografias, móveis, ferramentas e relíquias da imigração. A gente tem lá um amassador de purê. Amassador de purê. Eu tenho aqui uma cigosta, ou segosta. O que é? Um elemento feito com tipo corrente, que tu pendurava a panela, A panela em cima do fogão. em cima do fogão. A vida em família e em pequenas propriedades é uma marca dos imigrantes italianos em Santa Catarina. Quando migram os italianos, migram famílias, não migram indivíduos. Então vem em família. Daí tu começa a perceber como que foi se organizando política e economicamente Santa Catarina também, em pequenas propriedades, né? Santa Catarina não tem uma tradição de latifúndio. Erguer a casa com as próprias mãos. Os italianos tiveram esta missão quando desembarcaram em Santa Catarina. Em Nova Veneza, no sul do estado, esse conjunto arquitetônico, restaurado em 2000 e tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional e Estadual, é prova material da determinação, da coragem e da força do imigrante italiano. As casas de pedras foram construídas por Luigi Bratti em 1891. Ele era tataravô da Luana. Eles demoraram 14 anos para construir essas casas, porque durante o dia eles trabalhavam com outras coisas e eles acabavam construindo as casas no período da noite. São 3 construções: a estrebaria, a cozinha e os quartos. O fogão a lenha ficava sempre acesa, né? Então, se por um acaso pegasse fogo, alguma coisa, pelo menos a família ela estava a salvo, né? O que impressiona aqui é justamente o detalhe de engenharia daquela época dos imigrantes. Isso porque as pedras elas precisavam ser encaixadas uma a uma e não tinha pedra de tamanho igual. Todas tinham tamanhos diferentes. E aí havia a habilidade de quem construiu a casa de fazer esse encaixe perfeito, que está preservado, mesmo 133 anos depois. As casas de pedras de Nova Veneza não são as únicas no estado. Um descendente de italiano ergueu a própria casa de pedra, como fizeram no passado os imigrantes. Pelas bandeiras, é fácil localizar o construtor na comunidade do Ipiranga, em Rodeio. Um brasileiro com sangue italiano. O nome dele é Dionísio. Seu Dionísio! Opa! Tem alguém em casa? Buongiorno, siete benvenuto, un abbraccio. Buongiorno. Piacere grande di riceverti qua. Prazer, Paulo. Dionísio. Seu Dionísio nos leva direto para a cozinha, no fogão a lenha polenta.
se cresce così, se sfiora così. Oh, bela polenta così, tchá, tchá, pum, tchá, É no tchá. embalo das cantorias italianas que o seu Dionísio apresenta a Casa de Pedra. Todos os detalhes remetem à Itália. A construção começou em 1995 e levou 20 anos para ficar pronta. Por exemplo, se tu olha por fora, parece uma casa pequena, mas você vê o tamanho desse quarto ali. Olha o tamanho desse quarto. E tudo de pedra. O seu Dionísio calcula que ele usou mais ou menos 2.000 pedras para construir essa casa. Algumas chegavam a pesar até 2 toneladas. Como não tinha muita máquina na época para poder erguer essas pedras, o seu Dionísio deu aquele jeitinho que a gente chama de jeitinho italiano para colocar a casa de pé. Tudo na mão, eu sozinho. As irmãs só acreditaram na ideia quando viram a Casa de Pedra firme, em pé. E ele se virou sozinho, ele ser engenheiro, assim, né? Simplesmente com a ideia, o projeto dele, que estava na vida dele, né? Se procurava o Dionísio, ele estava aqui escondido atrás das pedras, né? Batalhou muito, não sei como é que ela ainda tem mão. Seu Dionísio e as irmãs são descendentes das famílias italianas Bertoldi, Feltrin e Fiamoncini. Eles vieram em 3 levas. Uma parou em Curitiba, outra parou em Blumenau, que é um desbarque em Itajaí, e outra em Porto Alegre. Na Itália, as casas de pedras milenares seguem firmes como em Noépoli, no sul do país. Nas ruas estreitas da cidade, construída no alto de uma montanha, tem pedras nas escadarias, nos muros. A arquitetura é tão semelhante quanto das edificações erguidas pelos imigrantes italianos em Santa Catarina. Os italianos tinham extrema habilidade com as pedras. O tataravô da Norma, imigrante que aportou em Rio dos Cedros em 1883, vindo da cidade de Albiano, na Itália, trouxe os ensinamentos e passou para as gerações seguintes. O pai dela aprendeu com os antepassados o ofício de lidar com as pedras. Com todas as dificuldades que eles tiveram aqui, eles tinham que encontrar um jeito de produzir, de vender, para ter dinheiro. Então, meu pai viu que nesse terreno aqui as pedras eram duras de verdade. Duras, como ele sempre escutou falar, que era da Itália. Com fogo, as pedras eram rachadas. Ferramentas ajudavam a retirar o material usado como fundamento em construções. Da esperança ao legado da imigração. 150 anos depois do começo de toda essa história, as marcas italianas estão espalhadas e seguem vivas em cada canto de Santa Catarina. Questo cuore, il Signor che l'è di più, e a portare in questo cuore il Signor che l'è di più.